Saudações, almas sagradas que caminham sobre a terra. Eu sou Zulk, e nos apresentamos como os Andromedanos, como um círculo de memória, compaixão e visão límpida, para nos sentarmos com vocês no espaço da própria voz, no espaço dos próprios pensamentos. Desejamos conversar com vocês sobre as palavras como feitiços, e usamos essa palavra com cuidado, pois, numa compreensão mais elevada, um feitiço é uma corrente moldada de som que carrega intenção, direção, identidade e permissão. Uma palavra se transforma em feitiço quando passa a ser acreditada. Uma frase se transforma em feitiço quando é repetida. Um pensamento se transforma em feitiço quando lhe é permitido reunir substância emocional. Um nome se transforma em feitiço quando é colocado sobre o ser repetidas vezes, até que esse ser comece a se organizar em torno dele. Assim, a humanidade tem criado por meio da fala, ao longo de uma longa travessia da experiência terrestre, com pouquíssima consciência do instrumento sagrado que sustentava, o portal sagrado da boca, o tear sagrado do pensamento, o centro sagrado de comando do mundo interior. Convidamos vocês a sentir isso suavemente enquanto ouvem, porque este ensinamento é oferecido como uma lembrança, um retorno, uma restauração amorosa de algo que já pertence a vocês. Antes que uma palavra seja pronunciada, existe um movimento interno. Antes do movimento interno, existe uma decisão sutil. Antes da decisão sutil, existe um ponto de autoridade dentro do ser, um trono, um centro a partir do qual a palavra recebe sua instrução. Muitos humanos foram treinados a perguntar apenas se a frase foi gentil, clara, positiva, espiritual ou aceitável o suficiente, mas desejamos conduzir sua consciência além da superfície da fala, até o lugar de onde a fala recebe permissão para existir. O que dentro de você recebeu autoridade para falar? A voz está sendo guiada pela fonte criadora primordial, pela alma, pela sabedoria reunida através da experiência vivida, pelo corpo que pede cuidado, por um aspecto mais jovem que pede para ser ouvido, por frases ancestrais da linhagem familiar, pela instrução cultural, pelo desempenho social, pelo desejo de ser compreendido ou defendido, ou por uma dor antiga que quer que o mundo veja o quanto ela carregou? Essas perguntas abrem o primeiro portal da fala divina, porque a boca revela qual governante interior foi aceito, qual aspecto recebeu o direito de moldar a próxima instrução oferecida à realidade. Um ser humano pode orar com sinceridade e, em seguida, falar através do esgotamento. Uma semente estelar pode meditar com devoção e depois usar a língua como instrumento para uma velha frase familiar. Um trabalhador da luz pode falar sobre ascensão, serviço e propósito divino, enquanto permite que um veredito da infância coloque silenciosamente seu tom sobre cada sonho. Compartilhamos isso com ternura, porque a Terra tem sido tanto uma escola de linguagem quanto uma escola de ação. Vocês estiveram cercados de palavras desde o início de sua corporificação. Palavras sobre seu corpo, sua inteligência, seu valor, suas habilidades, seu papel na família, seu lugar no mundo, seu futuro, seu tempo, seus dons espirituais, suas emoções e sua capacidade de criar. Algumas dessas palavras se tornaram alimento, outras se tornaram uma vestimenta apertada, outras ainda se tornaram acordos invisíveis, repetidos por pessoas que os amavam e que falavam a partir de sua própria instrução não curada, ou por professores, sistemas, comunidades, empregadores, parceiros, líderes, curadores e vozes da cultura que apresentaram a limitação como senso comum. Muitas dessas frases entraram no depósito interior e aprenderam a falar com o próprio tom de vocês, de modo que uma frase que começou fora de você, eventualmente, passou a parecer um pensamento seu,
Por isso convidamos vocês a escutar com suavidade. A pergunta mais rica não é: que palavras estou usando? Mas sim, de quem é essa voz que aprendeu a soar como a minha? Dentro do universo original da fonte criadora primordial, todos os conceitos carregam totalidade, movimento, propósito, inteligência e potencial criativo. O Sol nasce em pleno acordo com seu próprio fogo. A Lua atravessa suas fases em total aceitação de sua transformação. A primavera chega pela autoridade de sua própria estação. A semente carrega a permissão inerente de se tornar árvore. Os planetas se movem em vasta obediência a harmonias que a humanidade pode observar e medir, mas que dificilmente compreende em sua plenitude. Os pássaros migram por um saber interior. Os oceanos respondem à lua com precisão milenar. Os reinos minerais guardam memória geométrica. Os reinos vegetais transformam luz solar em alimento. E os seres elementais servem aos ritmos, ciclos, ao crescimento, à limpeza, ao clima, à formação e à renovação, por meio de uma linguagem de participação direta na ordem do Criador. A criação fala em padrões de realização, na gramática do tornar-se, através de correspondência, ritmo, atração, adaptação, resposta e conclusão. À humanidade foi dado um presente ainda mais íntimo: a capacidade de unir o som à autoconsciência, o pensamento à identidade, a respiração à intenção e a palavra à imaginação. Isso faz da fala um dos grandes instrumentos criativos da vida encarnada. O estado natural da alma é o que vocês chamariam de genialidade. Dizemos isso com firmeza e alegria, pois muitos reduziram a genialidade à aprovação acadêmica, à velocidade mental, ao reconhecimento público, a talentos raros ou ao desempenho dentro das medidas estreitas dos sistemas humanos. Na compreensão andromedana, genialidade é o brilho natural da alma em comunhão com a fonte criadora primordial. A capacidade de receber uma ideia além do padrão familiar, de sentir o fio oculto dentro de uma experiência, a tecnologia interior que sabe curar, criar, adaptar, servir, comunicar, construir, organizar, cantar, escrever, cuidar, escutar e responder de maneiras vivas. Essa genialidade já está semeada na alma, porque a alma é uma expressão da inteligência do Criador. Uma semente estelar pode passar anos falando como se estivesse confusa, atrasada, incapaz ou desamparada, enquanto uma vasta corrente de genialidade da alma permanece silenciosamente atrás dessas palavras, à espera de que a boca deixe de repetir o exílio e comece a falar de pertencimento. É por isso que as palavras são feitiços. As palavras se reúnem em torno do ser como um clima, instruindo o corpo sobre como se preparar, se abrir, se suavizar, se proteger, alcançar, criar ou recuar. Dizem à mente interior o que esperar, ao corpo emocional quais memórias merecem atenção, aos centros criativos para onde direcionar a força vital, aos relacionamentos quão perto eles podem chegar, ao dinheiro se ele é bem-vindo ou tratado como visitante suspeito, ao caminho se o humano está disponível para o próximo passo. Uma frase repetida se torna como um pequeno trabalhador dentro do ser, carregando a mesma instrução vezes e vezes. Uma bênção repetida se torna uma trabalhadora da harmonia. Uma queixa, uma trabalhadora do peso. Uma declaração de identidade, uma escultora. Uma frase de exílio, uma parede. A boca é um portal, e através dele têm entrado muitos padrões, alguns alinhados com a alma, outros já prontos para sua conclusão. Desejamos trazer à sua consciência uma categoria de fala que chamaremos de fala de veredito. Trata-se da linguagem que pronuncia um julgamento final sobre o ser enquanto a alma ainda está se revelando. Ela afirma que uma pessoa é fixa, acabada, atrasada,
incapaz, indigna, sem criatividade, destinada a repetir um ciclo, ou a apenas assistir outros recebendo aquilo que sua própria alma deseja incorporar. A fala de veredito é poderosa porque carrega o tom da autoridade. Pode parecer responsável, madura, semelhante a autoconhecimento, semelhante à humildade. No entanto, por baixo disso, frequentemente existe um tribunal antigo ainda em sessão, à espera de proferir nova sentença. A fala divina liberta esse tribunal. Ela escuta a instrução viva da fonte criadora primordial antes de nomear o ser e permite que a sentença permaneça aberta o suficiente para a graça, o crescimento, o aprendizado, o tempo e as portas inesperadas. Existe também a fala do tempo, a linguagem que toma um clima interior passageiro e o transforma em identidade permanente. Uma onda de cansaço se torna uma declaração de derrota. Uma manhã de incerteza se torna uma história de estar perdido. Uma dor temporária se torna uma biografia completa. Convidamos vocês a serem gentis com o clima em constante mudança dentro do próprio ser. Nuvens que atravessam a mente, ventos que se movem pelas emoções, chuvas que limpam a câmara interior, manhãs silenciosas em que a alma fala baixinho. A fala do tempo se torna pesada quando o ser humano transforma cada nuvem em um continente inteiro. Em vez de dizer, isto é quem eu sou, quem está desperto pode dizer, uma onda está atravessando o meu ser, e eu a escuto com amor. Esse é um refinamento da fala que traz um enorme alívio a todo o ser. Existe ainda a fala da herança, e esta é uma das grandes áreas de cura para sementes estelares e trabalhadores da luz nesta etapa do despertar coletivo. Ela é composta de ditados familiares, alertas culturais, expectativas ancestrais, frases sobre dinheiro, relacionamentos, corpo, saúde, idade, espiritualidade e vida social, repetidas por tanto tempo que passam a parecer carregar o peso da própria realidade. Algumas famílias falam como se a vida fosse uma batalha, como se o dinheiro escapasse logo após chegar, como se o amor exigisse sacrifício sem reposição, como se a visibilidade trouxesse perigo, como se a criatividade fosse coisa de criança, como se o descanso devesse ser conquistado através do esgotamento, como se a sensibilidade espiritual fosse fraqueza. Essas frases atravessam as gerações como canções entoadas durante o sono. Quem está desperto começa a escutá-las, coloca a mão sobre a câmara interior e diz: esta frase já cumpriu seu serviço. Pode retornar à linhagem com gratidão. Minha boca agora está disponível para a linguagem da minha alma. Assim, a linhagem recebe um presente, pois cada frase liberada por um ser cria amplitude no padrão familiar maior. Existe também a fala de barganha, a linguagem que torna o pertencimento divino condicional. Esta categoria é sutil, porque muitos buscadores espirituais a carregam sob intenções admiráveis. Ela diz que a paz virá depois que a pessoa se tornar mais disciplinada, que a abundância virá depois que todo o padrão interior for limpo, que o amor virá depois que o corpo mudar, que o propósito virá depois que a confiança se tornar perfeita, que o Criador falará depois que o humano se tornar impressionante o suficiente, que a alma poderá servir depois que toda dúvida for dissolvida. Esse tipo de fala posiciona o divino no final de um corredor sem fim. A visão andromedana é muito mais gentil e imediata. O Criador já está presente no início, no meio, ao longo do aprendizado, da prática, dos lugares inacabados, da ternura, da respiração mais simples. A fala divina passa a dizer: a fonte está comigo enquanto aprendo. A orientação está presente enquanto pratico. Meu valor respira comigo agora. O próximo passo pode me encontrar onde estou. Essas frases restauram a relação viva entre o humano e o divino, e a alma relaxa.
porque o esforço de conquistar uma presença que sempre esteve disponível começa a se dissolver. Existe também a profecia de colapso, o hábito de nomear uma contração antes que o caminho tenha concluído seu movimento. Muitos chamam isso de preparação, realismo ou manter-se com os pés no chão. No entanto, a profecia de colapso frequentemente ensaia a decepção com tanta intensidade que o ser passa a colaborar com o próprio resultado que esperava evitar. Um projeto começa e a boca já prevê esforço excessivo. Um relacionamento se abre e a mente já prepara o abandono. Um corpo inicia sua cura e a fala já anuncia desconfiança. Uma nova oportunidade surge e a linguagem interior reúne toda a memória de perda para explicar por que ela poderá desaparecer. Convidamos vocês a notar com que frequência a humanidade abençoa a dificuldade antes de abençoar a possibilidade. Existe uma forma superior de se manter aterrado, que vê com clareza, age com sabedoria, prepara-se com inteligência e ainda permite que o Criador surpreenda o caminho. Esse aterramento fala com abertura limpa. Daremos o próximo passo com cuidado. Estamos disponíveis para o arranjo mais elevado. Permitimos que o apoio apareça de forma prática. Bendizemos este início e encontramos cada passo com presença. Essas palavras carregam firmeza e possibilidade ao mesmo tempo. Existe também a língua da comparação, um padrão que mede uma tarefa sagrada pelo calendário, pelo público, pelo corpo, pela riqueza, pela clareza, pela confiança, pelo relacionamento, pela plataforma, pelo tempo, pela idade ou pelo sucesso visível de outro ser. É uma linguagem antiga de separação que faz a alma olhar para os lados enquanto seu próprio caminho está falando de dentro. Toma a colheita de outra pessoa e a usa como medida contra a própria semente. Toma o capítulo de outra pessoa e o transforma em acusação contra a própria página. Toma a visibilidade de outra pessoa e coloca pressão sobre a própria preparação ainda oculta. A alma tem sua própria sequência, seu próprio ritmo, suas próprias iniciações, restaurações, pausas, treinamentos, oferendas e revelações. A fala divina honra essa tarefa única. O caminho deles me abençoa ao mostrar o que é possível, e o meu próprio caminho está se revelando através da sabedoria da minha alma. O tempo de outro ser deixa o meu próprio tempo inteiro e sagrado. Bendigo a colheita deles e cuido da minha semente. Esta é uma grande libertação para as sementes estelares, pois a comparação dispersa a voz, enquanto honrar a própria alma reúne a voz em poder criativo. À medida que essas categorias se tornam mais familiares, convidamos vocês a uma prática que chamamos de devolver a frase à sua origem. Sempre que uma frase surgir dentro de você, especialmente uma que carregue pressão, peso, julgamento ou contração, faça uma pausa e pergunte onde ela começou. Na alma? Na fonte criadora primordial? Em uma memória? Na linhagem familiar? No corpo pedindo descanso? Em uma ferida pedindo amor? Esta pergunta é gentil e poderosa. Recebe a frase como uma mensageira e a acompanha de volta até a porta pela qual entrou. Uma vez identificada sua origem, a frase pode ser devolvida, suavizada, reescrita, bendita ou liberada. Agora desejamos falar sobre o silêncio consagrado, pois a fala divina cresce a partir do silêncio, assim como uma semente cresce a partir do solo escuro. Muitos humanos usaram as palavras para perseguir certezas, preencher espaços, provar seu valor, explicar cada emoção, garantir aprovação, defender o eu ou resolver o desconforto rapidamente demais. O caminho andromedano convida a uma pausa antes da palavra. A frase que chega imediatamente pode carregar a marca da reação. A frase a qual se permite respirar
pode carregar a marca da sabedoria. Há momentos em que a alma pede ao humano que espere antes de nomear o que está ocorrendo. Momentos em que o corpo precisa de 3 respirações antes de responder. Momentos em que uma percepção exige incubação, formando-se silenciosamente antes de ser compartilhada. Esse silêncio é vivo, pleno, receptivo. Um templo onde a fonte criadora primordial pode organizar a palavra antes que o mundo a escute. Oferecemos o limiar das 3 respirações como uma prática andromedana simples. Antes de nomear uma dificuldade, antes de responder a uma mensagem carregada, antes de pronunciar uma conclusão sobre seu futuro, antes de dar voz a uma forte onda emocional, antes de corrigir outra pessoa, antes de fazer uma promessa, antes de declarar um fim, antes de anunciar uma identidade, respire 3 vezes com plena consciência. Na primeira, retorne ao corpo e sinta o solo sob você. Na segunda, retorne à alma e permita que o espaço interior se expanda. Na terceira, convide a fonte criadora primordial a governar o tom, o ritmo, a intenção e a forma das palavras. Então fale, ou permaneça em silêncio por mais um instante. Essa prática pode parecer simples, mas transforma todo o caminho da fala. Permite que o impulso inferior se suavize, que o corpo se acalme, que o governante interior se revele, que a frase se impregne de gentileza, precisão e firmeza. Com o tempo, ela treina a boca para servir a alma com muito mais clareza. A incubação da palavra é outra prática sagrada. Algumas ideias precisam de privacidade enquanto reúnem força. Alguns sonhos precisam de cuidado silencioso antes de serem expostos às opiniões dos outros. Algumas percepções precisam de tempo para maturar, para que possam ser compartilhadas como sabedoria e não como reação bruta. Muitas sementes estelares abriram sua câmara interior com muita pressa, esperando ser compreendidas, e depois se sentiram inquietas quando o mundo exterior tratou uma emergência delicada com mãos descuidadas. A incubação da palavra significa permitir que a nova frase amadureça. Você a fala primeiro ao Criador, na quietude da meditação, em seu diário, ou para uma testemunha limpa que possa segurá-la sem distorcê-la. Trata-se de uma proteção sagrada para novas criações, identidades e direções. A palavra falada possui seu próprio tempo, e esse tempo é parte da sabedoria. O não nomear sagrado também é valioso. Muitos humanos creem que toda sensação precisa ser rotulada, toda mudança precisa ser explicada, todo atraso precisa de uma interpretação, toda onda interior precisa de uma história completa. A mente pode ficar saturada de nomes. As emoções podem sentir-se presas dentro de descrições. O corpo pode receber rótulo após rótulo, até restar pouco espaço para apenas se mover através de um processo. O não nomear sagrado convida você a dar a algumas experiências espaço antes de colocar linguagem sobre elas. Sentir uma onda e simplesmente respirar. Sentir uma mudança e simplesmente observar. Sentir incerteza e permanecer com a pergunta viva. Notar o desconforto e perguntar que cuidado está sendo solicitado antes de atribuir um significado. Essa prática abre uma câmara mais ampla em torno da experiência, permitindo que a alma revele o padrão mais profundo e que o Criador fale por baixo da primeira interpretação. Muitas experiências mudam naturalmente quando o ser humano para de fixar nomes pesados sobre elas. O ser se torna espaçoso, e dentro desse espaço a palavra certa, caso seja necessária, chega com graça. Agora trazemos o ensinamento do conselho da boca. Este é um caminho andromedano que ajuda vocês a compreender que a fala é influenciada por muitas presenças, dentro e ao redor da experiência humana. O corpo físico fala, o corpo emocional fala,
A mente fala. Os aspectos mais jovens falam. Os ancestrais falam por meio de frases herdadas. A cultura fala por meio de expectativas repetidas. O coletivo fala por meio de acordos populares. O eu futuro fala por meio do saber silencioso. A alma fala por meio da ressonância. Os guias falam por meio de sugestões sutis. A fonte criadora primordial fala por meio da quietude, da clareza, do amor e do reconhecimento interior direto. A boca é o ponto de encontro de todas essas correntes. Muitos humanos falam apressadamente, sem o devido treinamento na arte de perceber qual membro do conselho interior está se aproximando do portal. Uma vez que você começa a perguntar, a fala se torna sagrada. Um maxilar tenso revela que o corpo quer tempo. Um tom apressado revela que um antigo protetor tenta impedir a vulnerabilidade. Um peito pesado revela que o luto quer ternura antes da conversa. Um calor tranquilo revela que a alma está pronta para falar. Uma quietude ampla revela que a fonte está moldando a palavra. Essa prática traz refinamento a cada área da vida. Antes de uma conversa importante, você pode perguntar: isto é meu corpo pedindo cuidado? Se for o caso, descanso, água, nutrição, movimento ou aquecimento podem ser a verdadeira primeira frase. Esta é uma velha frase familiar pedindo para se repetir? Você pode bendizer a linhagem e escolher uma nova expressão. Este é um aspecto mais jovem de mim pedindo para ser testemunhado? Coloque a mão sobre a câmara interior e ofereça ternura. Este é o meu eu futuro me orientando? Observe se a frase carrega firmeza, simplicidade e um senso incomum de retidão. Esta é a minha alma? As palavras da alma parecem espaçosas, compassivas, exatas e livres de desempenho. Esta é a fonte criadora primordial? A fala da fonte carrega um poder silencioso, um senso de ordem amorosa e ausência de esforço. Essas distinções se tornam mais claras com a prática. A boca fica menos saturada, a voz mais límpida e a vida começa a responder. Testemunhas limpas são profundamente importantes durante esta passagem. Uma testemunha limpa, uma parceira de responsabilidade, é uma pessoa, guia, círculo, comunidade ou espaço sagrado que pode escutar seu processo de tornar-se sem alimentar o drama da história antiga. Pode acolher suas palavras sem precisar controlá-las, refletir sua alma sem idolatrar sua ferida, honrar seu processo sem transformar seu clima passageiro em identidade, falar de possibilidades com cuidado aterrado, bendizer seu próximo passo enquanto também diz a verdade com gentileza quando uma frase carrega separação. Muitas sementes estelares se reuniram com pessoas que compartilham o mesmo velho feitiço e chamam isso de compreensão. Há conforto em ser reconhecido por quem fala a mesma língua da dor, e um conforto ainda maior em ser reconhecido por quem vê a alma além da dor. Convidamos vocês a se tornarem, primeiro, uma testemunha limpa para si mesmos. Escutem sua própria fala com ternura, reflitam seu próprio tornar-se, interrompam o velho feitiço com amor. À medida que sua linguagem se clarifica, vocês serão naturalmente atraídos para espaços onde a atmosfera falada apoia o futuro que sua alma está chamando. Um santuário de linguagem é criado em qualquer lugar onde as palavras sejam tratadas como coisas vivas. Pode ser um lar, uma sala de cura, um círculo de meditação, uma amizade, uma parceria, um estúdio criativo, um diário, um altar ou uma caminhada na natureza onde a fala é cuidada com zelo. Em um santuário de linguagem, os sonhos são falados com reverência, as ondas emocionais são acolhidas com espaço, a fofoca se dissolve, o sarcasmo se suaviza, a reclamação se transforma em testemunho honesto e movimento construtivo, a oração se torna conversa,
a gratidão se torna atmosfera, o silêncio é honrado, o riso retorna com clareza. Crianças, animais, plantas, seres sensíveis, o corpo e até as próprias paredes podem sentir isso. Um lar repleto de fala que bendiz, clarifica, repara, encoraja e honra se torna um ambiente muito diferente de um lar repleto de agitação repetida. Encorajamos vocês a criar pelo menos um santuário de linguagem em sua vida. Um pequeno canto, uma vela, um copo de água, um caderno e uma promessa diária de que as palavras ali pronunciadas servirão à vida. A fala relacional é uma forma de alimento para a alma. Suas palavras podem ajudar outro ser a dar à luz uma relação mais elevada consigo mesmo. Quando você fala com outra pessoa, pode estar falando com sua máscara, sua ferida, sua defesa, seu desempenho, sua confusão ou seu processo de tornar-se. Muitas conversas na Terra têm sido trocas entre feridas usando linguagem adulta, e muitos conflitos têm sido aspectos mais jovens, pedindo segurança por meio de frases afiadas. O convite andromedano é falar com a semente divina dentro do outro ser, mesmo enquanto se trata de assuntos práticos com clareza. Você pode dizer: eu escuto o que está se movendo através de você e também reconheço a força dentro de você. Vamos falar a partir da parte de nós que deseja curar. Podemos desacelerar isso e permitir que se forme uma frase mais gentil. Estes são feitiços de reparo, palavras que abrem um espaço onde a alma pode entrar na conversa. Pedimos que considerem que cada dia começa como um altar ainda em branco. As primeiras palavras colocadas sobre ele importam. Muitos humanos despertam e entregam o dia à urgência, ao ruído digital, aos fardos lembrados, à pressão antecipada ou à identidade antiga, e o dia recebe essas palavras como instruções. Uma prática simples pode mudar o tom do dia. Antes de falar para fora, coloque uma mão sobre o corpo e fale para dentro da manhã com cuidado. Ao corpo como um companheiro, a mente como um instrumento sagrado, as emoções como águas que podem se mover, ao trabalho como serviço, aos relacionamentos como espaços de aprendizado e amor, à abundância como um recurso que serve à ordem e à generosidade, à criatividade como um fluxo vivo, ao Criador como a presença que governa o dia. Você pode dizer: este dia é recebido com gratidão. Meu corpo é guiado ao cuidado. Minha mente é guiada à clareza. Minha voz é guiada à gentileza e ao poder. Meu caminho é guiado ao próximo passo certo. Minhas palavras servem à vida. Tal fala matinal começa a realinhar todo o ser. Convidamos vocês também a observarem os feitiços do tribunal invisível interior. Muitos humanos passam horas em fala privada, onde se julgam, se defendem, ensaiam argumentos, revivem conversas, preparam acusações, imaginam ser mal compreendidos, julgam o outro, condenam seu próprio tempo ou imploram por valor diante de uma autoridade imaginária. Esse tribunal interior consome enorme força vital, criando frases que raramente se tornam conversa externa, mas que moldam o corpo, as emoções, o tom, os olhos, a respiração e o senso de possibilidade. Ao notar esse processo interno, faça uma pausa e chame a presença da fonte criadora primordial. Permita que a cadeira do juiz se dissolva, que o eu mais jovem seja acolhido, que a outra pessoa seja vista através de uma compaixão mais ampla. Pergunte qual ação real está sendo solicitada. Talvez uma conversa direta, o perdão, um limite ou o silêncio, ou talvez todo o caso já tenha chegado à sua conclusão. O tribunal invisível liberta seu poder quando a alma escolhe a paz e a ação clara. Isso nos leva à enunciação corporificada. Uma palavra falada se torna mais potente quando o corpo e a ação concordam com ela em conjunto.
Se uma pessoa fala de saúde e depois ignora o pedido de cuidado do próprio corpo, o feitiço permanece fraco. Se fala de abundância e deixa seu mundo material em caos, o feitiço tem pouco solo onde se firmar. Se fala de propósito e evita o pequeno ato de serviço já disponível, o feitiço espera por pernas. Se fala de amor e nega ternura a si mesma, o feitiço pede corporificação. O caminho andromedano une palavra, corpo e ação. Fale a palavra, depois dê a ela um gesto no mundo. Fale de saúde, depois beba água, descanse, alongue-se ou prepare um alimento nutritivo. Fale de abundância, depois organize uma conta, bendiga o dinheiro, doe com generosidade ou crie valor. Fale de propósito, depois escreva a página, envie a mensagem, faça a ligação, sirva a pessoa diante de você. Assim, a palavra se torna um glifo vivo, levado pela ação até a realidade. Desejamos oferecer a transmissão do glifo vivo como uma prática andromedana de 30 dias para aqueles que se sentem prontos para devolver sua linguagem à fonte criadora primordial. A palavra glifo é usada aqui como uma marca sagrada, um símbolo vivo, uma expressão codificada. Cada palavra falada cria um glifo na atmosfera sutil. Cada frase repetida cria um padrão. Cada declaração acompanhada de ação cria uma marca mais forte sobre o caminho. Nos primeiros 5 dias, observe a origem da voz. Antes de uma fala importante, pergunte: quem dentro de mim está pedindo para falar? Acompanhe essas origens: memória, proteção, desempenho, urgência, comparação, devoção, orientação, alma, fonte. Escreva-as. Nos dias 6 a 10, pratique um jejum de palavras em pequenas janelas ao longo do dia. Fale menos, explique menos. Permita que o corpo se assente antes que a linguagem se forme. Permita que as ondas emocionais se movam antes de serem nomeadas. Isso cria espaço para que uma frase mais elevada chegue. Nos dias 11 a 15, traga atenção à liberação da frase de linhagem. Escreva as frases que você herdou da família, da cultura, dos sistemas de dinheiro, de comunidades espirituais, de escolas, de parceiros do passado, de figuras de autoridade ou de crenças coletivas, sobre o que pessoas como você podem ter, o que seu corpo significa, o que o dinheiro faz, o que o amor custa, o que o serviço exige, o que a criatividade vale. Depois coloque a página diante do Criador e fale com cuidado. Estas frases são vistas, já cumpriram seu serviço. A sabedoria conquistada permanece. A limitação retorna à luz. Minha boca agora está disponível para a linguagem da minha alma. Nos dias 16 a 20, pratique a enunciação corporificada. Cada declaração recebe uma ação aterrada dentro de 24 horas. Uma palavra de cura recebe um ato de cuidado. Uma de abundância recebe um ato de ordem. Uma de propósito recebe um ato de serviço. Uma de amor recebe um ato de ternura. Nos dias 21 a 25, libere o tribunal invisível. Cada vez que notar o processo interno, pause e coloque todo o tribunal na presença da fonte criadora primordial, pedindo pelo verdadeiro movimento sob a fala, talvez luto, cuidado, conversa, limite, descanso, perdão ou uma nova escolha. Nos dias 26 a 29, pratique escutar antes de nomear. Sente-se em meditação antes de falar sobre algo importante e peça à fonte que remova o desempenho da frase, a pressão do tom e a distorção da intenção. No 30º dia, pronuncie em voz alta o pacto do glifo vivo, com uma mão sobre o corpo e a outra aberta para receber. Que cada palavra liberada por esta boca seja digna do mundo que pede para entrar. Que cada silêncio proteja o que a fonte ainda está formando.
Que esta voz se torne uma passagem limpa para a sabedoria, a coragem, a ternura e o comando divino. Que o pensamento retorne ao amor, que a fala retorne ao serviço, que a vida diante de mim receba apenas as palavras que estou disposto a nutrir. Através desta prática, a maestria se torna simples e profunda. O objetivo é a fala rendida, menos palavras vindas do eu ferido e palavras mais claras vindas da união divina. A restauração do pensamento à quietude que precede a criação, permitindo que a fonte criadora primordial se torne a presença que governa a frase interior. A meditação é a chave final. A fala atinge sua expressão mais pura quando se inclina ao silêncio antes de si mesma. O pensamento atinge sua expressão mais clara quando é lavado pela presença. A boca humana se torna um instrumento sagrado quando é guiada pela alma, sustentada pelo amor, estabilizada pela respiração, informada pelo corpo, limpa de vereditos herdados e alinhada com a vontade criativa da fonte. Quanto mais vocês retornarem à meditação, mais as palavras carregarão uma qualidade diferente, menos numerosas, porém mais plenas, mais suaves, porém mais fortes, mais simples, porém mais precisas. A voz se torna menos saturada. O ser se torna mais fácil de escutar. Vemos muitas sementes estelares entrando em uma nova fase da fala. Essa fase afetará famílias, comunidades, ensinamentos, negócios, espaços de cura, ofertas criativas e a maneira como os humanos se reúnem. As próximas formas de serviço exigirão uma fala que carregue integridade. Os ensinamentos exigirão palavras nascidas da prática corporificada. As comunidades exigirão uma linguagem que crie santuário. A liderança exigirá frases livres de desempenho e ricas em responsabilidade. As famílias exigirão membros capazes de interromper feitiços herdados com gentileza. O trabalho criativo exigirá pessoas capazes de falar uma visão para dar-lhe forma, enquanto a cuidam com ação. A terra está sendo reescrita por aqueles que se dispõem a falar a partir da união. Uma frase simples, honesta e aterrada pode carregar mais presença do Criador do que uma frase elaborada e cheia de desempenho. A fala divina é viva porque é conectada. As palavras são feitiços, e a própria experiência de vocês está escutando, esperando, preparando-se para devolver a vocês uma resposta de correspondência vibracional ao que seus pensamentos e palavras estão entregando. O corpo está escutando. O lar está escutando. O caminho está escutando. A criança interior está escutando. Os ancestrais e o eu futuro estão escutando. A terra sob seus pés está escutando. Os guias que caminham com vocês estão escutando. Falem como alguém que compreende que o universo é responsivo, como alguém que recebeu um instrumento sagrado, disposto a deixar que velhas frases se dissolvam e que novas frases cheguem pela graça. Falem bênção sobre o dia, cuidado sobre o corpo, dignidade sobre seu aprendizado, paciência sobre seu tempo, gratidão sobre os recursos, coragem sobre o serviço, perdão onde o passado foi repetido por tempo suficiente, abertura onde a alma está tentando trazer um novo caminho, silêncio onde a palavra ainda precisa amadurecer. Falem a partir do lugar dentro de vocês que já se recorda da fonte criadora primordial. Estamos com vocês na pausa antes da resposta, na manhã antes da primeira palavra, no instante em que uma frase herdada surge e vocês escolhem uma nova, na conversa em que o reparo se torna possível, na meditação em que a frase se dissolve na quietude e retorna como sabedoria. Permitam que este seja um caminho gentil, um experimento sagrado,
um retorno a algo antigo dentro de vocês. A primeira palavra nasceu do Criador. A próxima palavra pode retornar até lá. A voz pode ser bendita. A língua pode ser curada. A mente pode se tornar um jardim de glifos vivos. O dia pode se tornar um altar de criação falada. Nós os amamos, os honramos e agradecemos. Eu sou Zuuk e nós somos os Andromedanos.